Boa noite a todos. Mais uma vez, uma grande felicidade estar aqui com vocês, nesse momento ímpar, de que a gente está aqui se dedicando à causa do bem. E eu falei isso não foi por acaso, porque a nossa palestra de hoje é: a felicidade não é deste mundo, salvo raríssimas exceções, né? E eu queria começar pelo fim. Por que que aqui não é? Por que que aqui a gente é infeliz? É uma coisa corriqueira ser infeliz. E a felicidade é fugaz e rápida. Por que, gente? É tão simples, a gente complica, né? Porque o mundo é primitivo. É assim, o mundo perto dos mundos felizes, o mundo praticamente primitivo, não é? Expiação e provas perto de um mundo feliz, eu acho que se equipara, né? Primitivo, expiação e provas, o sofrimento é uma coisa natural. Então, se a gente se conscientiza que a gente está aqui no mundo de expiação e provas, ou mesmo de regeneração no seu início, a gente vai entender por que que a gente não é feliz. Não tem como, né? Porque é uma coisa que vem com o ser humano. E é necessário, porque nossas provas são escolhidas e a gente ainda já tem a possibilidade de escolhê-las. Então, né, a Terra, nosso planeta, o lugar em que vivemos para aprimorarmos nossos conhecimentos, aprendermos as lições do Evangelho, é um lugar de provas que devemos superá-las pelo nosso esforço no caminho reto do bem e, ao fim, na busca da felicidade, a possível ou relativa. Mas para alcançar a felicidade possível e relativa, ter que seguir as leis de Deus. E seguir as leis de Deus é muito também, para nós, num planeta ainda inferior, dificílimo. A maioria da população, eu estava lendo, quase 2/3 da população não acredita em reencarnação. Só 1/3 acredita em reencarnação. Então, as pessoas vivem achando que não vai ter nada depois da morte. Então, vivem em pleno egoísmo. Não tendo mais nada que pensar, não investem no futuro. Então, isso é inerente a esse planeta, ao nosso estágio. Imagine, então, esses que não têm nenhum norte, como devem ser infelizes. E Deus coloca o sofrimento para que as pessoas aprendam. Mas ainda nós não tivemos um evento que traga esse conhecimento para esses 2/3, né? Que ainda estão tão perdidos pela humanidade. Então está aí, nosso planeta, é isso aqui, nosso planeta, onde a felicidade é relativa e fugidia. Para chegar nessa felicidade relativa, que eu lhes disse, são momentos assim, uma meia hora com vocês também aqui no regozijo de estar aqui com os nossos amigos espirituais, nossos mentores, estão todos aqui, estamos aqui em um momento de paz, em um momento de relativa felicidade, de sossego. Mas saímos aqui, saímos na rua, já acabou, né? Porque o mundo material, o mundo está aí a nos afrontar. Então, por isso que eu disse no início que era uma felicidade estar com vocês. Mas aí eu posso Pode. Uma coisa que eu tenho uma dúvida danada. Eu vi lá, quando colocamos lá na palestra, né, a felicidade desse mundo, eu fiquei pensando, caramba, de onde que é a tal felicidade? Os mundos felizes. E aí você começa a olhar para o planeta e fala, isso não é problema do planeta, porque esse planeta é tão lindo, tão maravilhoso, né? Cheio de tanta beleza, nada falta. Ele é tão completo, Sim. Tem de tudo. Por que não somos felizes aqui? Nós temos pouca literatura para dizer como são os mundos felizes, né? Se Jesus já fez esse mundo tão bonito, imagina os outros mundos, né? Como serão. Aqui não há, que eu ia falar, não há desigualdade social, não há egoísmo, o bem prevalece. Então os espíritos se diferenciam pelo seu grau de bondade. Porque ainda tem diferenças, né? Porque só se chegar na pureza absoluta, mesmo na pureza absoluta, o universo é tão grande, o universo tem tanta coisa para si, é infinito. Então eu acho que a evolução é infinita, né? Mesmo na plenitude divina, a gente ainda continua querendo crescer, né?
porque ninguém vai estagnar. Então aí Deus permite, aí se fala até coisas que a gente não pode falar, como é que pode o universo expandir mais rápido que a luz? Não tem isso que é o eterno, né? Não chega-se ao fim nunca, não se chega. Se fôssemos felizes, todos mais felizes, esse planeta também seria... Sim, é mais aí que está, que Jesus tem nas suas bem-aventuranças, né? Ele fala, bem-aventurados, os mansos e pacíficos que herdarão um planeta feliz, um planeta melhor, né? Então é quando ele promete que no futuro o planeta pode chegar num planeta feliz, por que não? Aí, mas depende, vai demorar, né? Mas os mundos felizes são mundos totalmente diferentes, como se diz, né? Os espíritos puros não conseguem habitar em planos materiais, eles habitam em estrelas, em fusão nuclear. Então é diferente, né? Deus nos permite morar nesse planeta bonito, a gente apreciar a natureza e ao mesmo tempo temos o livre-arbítrio de destruí-la, né? Mas Jesus falou, tenham paciência, porque vai passar, né? Vai ter o apocalipse, vai passar. Quantos cataclismos o planeta já teve? Desde que... Outro dia eu vi que são só 2 extinções em massa por asteroides. 2 extinções em massas. Fora as outras que ele nem sabe. Então, se a gente se autodestruir, vai sobrar... Deus vai povoar de novo com outra civilização no futuro, sei lá, não é? Mas vamos tratar da nossa palestra, senão a gente vai devagar, né? E aí vai para o YouTube uma divagação. Problemas da encarnação. Fortuna. É um problema, gente, ser muito rico? Deve dar um trabalho, né? Todo mundo fica lá nos paparicando, né? Você não confia em ninguém, tu acha que todo mundo vai te roubar. O tempo todo fica preocupado, né? Vai ser sequestrado, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí tem que ter um monte de segurança. Aí gasta uma fortuna. Mas... é uma prova importante, né? Todos passamos pela fortuna, a riqueza, a pobreza, né? Então, a miséria também é um problema seríssimo. As pessoas falam, não, ser miserável é pior que ser muito rico, ou ser rico. Mas são provas que nós passamos, necessárias ao quê? A gente aprender a ser feliz. Isso aqui a gente está vendo na televisão a todo momento. Os poderosos, né? Brincando de poder com a gente, né? O ser humano virando joguete, né? Dos poderosos, né? Mas isso é olha, não tem partido, não tem lado, todos são iguais. A gente é vítima disso tudo. Porque nós temos que aprender a não ser egoístas. Porque se a gente tiver poder, quem diz que a gente também não vai fazer igual, né? Como é assim? Como é, né? Então... beleza, que é a pessoa que é muito bela, também dá um problema que começa a envelhecer, aí não se conforma, né? Ou ser muito feia também é ruim, né? Então, né, tudo são provas, né? Beleza, né? E ser também subserviente, imagina quando a gente tem alguém que nos subjuga, viver numa ditadura, mas não é uma ditadura de verdade, tem um tirano que não deixa a gente pensar o que a gente quer, ver o que a gente quer, né? Trabalhar no que a gente quer. Imagine então, isso são provas duríssimas, a gente tem no nosso planeta todas essas provas. Por isso que se diz, a felicidade não é deste mundo, é genérico, é uma coisa genérica, porque o ser humano, o homem ainda está evoluído, não consegue ainda viver de acordo com a lei de Deus. Só que Deus não cria privilegiados, todo mundo sabe por algum motivo. Não tem, a gente vai sair daqui, agora é um momento de felicidade relativa, a gente vai sair daqui, vai para o trabalho amanhã, vai pegar o carro, alguém fecha a gente, vai andar na calçada, vem alguém que buzina para nós e já vai o nosso paz embora. Então, faz parte do nosso cotidiano, né? Então a felicidade ela foge da gente, ela não consegue ficar permanente. Né? Então, até o Kardec coloca, né? Algumas semanas já é um privilégio. Às vezes a gente está falando, algumas semanas de felicidade já é um privilégio. Né? Problemas sacodem a qualquer instante. E os momentos felizes são pequenos, poucos, né? Durante a existência probatória. Então a gente vai, quando desencarna, a gente vai lembrar muito do que a gente errou, né? Que é aquele exame da autoconsciência. Se errou menos, tem melhores condições. Se errou mais,
vai para um lugar, vai ficar em condições piores. Tudo é relativamente de acordo com nossos atos. Então, é uma luta silenciosa entre o bem e o mal, no mundo exterior e em nosso mundo interior, né, gente? A gente luta o tempo todo para ser bom para os outros, ou aparentemente bom, e dentro de nós é pior ainda, né? Essa luta entre o bem. Não, eu tenho que fazer o certo, eu tenho que fazer o certo, eu fiz errado, eu tenho que fazer o certo. Constantemente a gente está ali se burilando. Quem já tem consciência, porque muitos nem têm essa consciência. Como Jesus disse, os mortos-vivos, né? A pessoa nasce, vive, não sabe por que nasce e viveu. Então, e ainda nós temos a felicidade duradoura, é o bem que praticamos em favor do próximo. Então, todos aqueles atos de caridade que a gente fizer na nossa vida, que só nós sabemos, vai lá ser computado, lá, como eu sempre falo, na contabilidade divina. Essas palestras já conversou muito sobre felicidade não é deste mundo, já leu muito sobre isso. Cada vez que nós temos uma possibilidade de pensar diferente e de evoluir nisso. Então, esse bem que a gente pratica, ele vai ficar lá guardadinho, vai ajudar a gente a ser feliz. Ou agora, quando as pessoas se desprendem plenamente, que nem o Chico Xavier, né? Ele, não sei quem é ele, nós não podemos julgar o íntimo dele, se era feliz ou não, né? Mas aparentemente ele tinha uma paz, né? Tinha uma paz, ele fazia o bem, ele tinha uma paz. A gente via que ele era uma pessoa pacífica, como todos os grandes missionários são pacíficos, né? Eles não são atribulados, né? Não, tem compromisso, nossa, não, então todo mundo calminho, vai todo mundo lá, então geralmente são assim. Não tem, todo mundo ainda fica também bajulando, também é chato, porque as pessoas não têm paz um minuto também, né? E aí nós temos os nossos, eu preciso mudar essa aqui, vou botar aquela do novo telescópio, são as galáxias, né? Que a gente cada vez que o telescópio melhora, aumenta o número de galáxias. Cada vez que vai pesquisando, vai indo mais. E agora já se descobriu que parece que antes do Big Bang já pegaram um negócio que seria antes do Big Bang. Então está cada vez evoluindo mais. Então são as moradas que Jesus disse, as moradas da casa de meu Pai. Então a gente sempre faz a nossa palestra. Às vezes o espírito aparece assim meio viajando, né? Porque fala de espaço, de planetas, de universo, de civilizações. A gente nunca, às vezes, as pessoas ainda, como não tem essa prova material ainda, né? Que cada vez vai vindo aos pouquinhos, a gente ainda a gente às vezes não consegue ser entendido. O Kardec, então, mensagem esperançosa, né? Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada, que é aquela coisa que a gente olha. Aqui, olha a abóboda azulada aqui. Estamos sobre ela. E das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então é Santo Agostinho, né? Aquele que foi um padre católico, um doutrinador, como espírito. Ele falou, olha, a gente tem que lutar para ir embora daqui. Mas a gente está ficando. Então vamos ver se a gente cuida daqui para a gente reencarnar aqui e ser um pouquinho melhor, né? Porque a gente está ficando. A gente não pode pretender ir lá para Júpiter. A gente vai deixar as nossas pessoas que a gente ama aqui, só todo mundo sofre. Nem? Como o Dr. Bezerra falou, eu vou largar todo mundo aqui. Não, já que eu consegui um bônus, eu vou ficar por aqui para ajudar mais. Se fosse um planeta feliz aqui, de pessoas felizes, eu não queria ir embora daqui, não. Também vamos ver se a gente merece um chamamento para um trabalho, né? Quando Deus nos chama para trabalhar em algum lugar, a gente vai, né? Se for uma ordem divina, a gente cumpre. Então, é aqui mesmo, ó. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há de chegar a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Até que a lei de Deus impere aqui vai demorar um pouquinho ainda, né?
O Haroldo Dutra fez um cálculo, seria no ano 3000 e pouco, que passaríamos para um mundo de regenerado. Não é assim em 2057. Talvez em 2057 a gente tenha alguma coisa, algum evento. Mas toda vez a gente fica esperando um evento bíblico, né? Como sempre aconteceu, para dar um impulso na humanidade. E quanto mais a gente quer, mais a gente fica frustrado. Então, esses períodos de transformação é agora. A gente sabe, a gente sente isso. E a gente tem que ter essa mensagem como uma coisa que nos estimule para a gente procurar melhorar. O que a gente sabe é que se a gente se prepara o espírito fica consciente de que ele vai desencarnar, que ele vai trabalhar depois, ele pode ser bom, pode escolher um caminho melhor, vai ter uma vida futura melhor. Isso é uma lei divina, né? Lei de ação e reação. Tarefa do espiritismo, da nossa religião, da nossa ciência e da nossa filosofia é esclarecer as pessoas, trazer essa conscientização do nosso ser, o que nós somos como um eu, como espírito, né? Verdades espirituais que são, desde a Bíblia, contadas desde o Velho Testamento, com todos aqueles eventos mediúnicos e até, grandiosos, né? Como Moisés conseguiu passar no mar. São eventos, quando Jesus desencarnou, o terremoto cortou o templo lá no meio, são fatos históricos, né? Leis divinas, progresso, causa e efeito. Então, todas aquelas leis que o Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar, né? Estudar, tentar segui-las, né? Principalmente a lei de amor, a lei de justiça. A lei de reprodução é uma lei quase que natural, né? A lei de progresso é uma coisa que Deus colocou para a gente não pode alterar, porque as leis divinas a gente não tem qualquer inferência, nós não podemos votar, não podemos mudar, não temos nem capacidade para pensar, segui-las à risca, muito menos para tentar interpretá-las, ou tentar, assim, entender o que Deus colocou para nós assim tão profundamente. O Kardec nos trouxe as respostas dos espíritos e são também respostas rápidas. Então, para a gente aprender, a gente está tendo o primeiro contato. Então, esse contato, com o tempo, a gente vai conseguir, com a nossa evolução, entender melhor. Né? A gente entende que a lei de reprodução é do mundo animal, né? Tem que se reproduzir, que nem Deus disse lá, e multiplicai-vos, né? E crescei-vos e multiplicai-vos na Bíblia. A lei de amor é difícil, imagina a lei de amor hoje para a gente aplicar. A lei de justiça, a nossa justiça é tão falha, né? Tem tantas coisas que poderiam ser diferentes. Então, a lei de destruição, a gente já entende, porque a gente é guerreiro, né? Isso todo mundo entende. A lei de destruição faz guerra, só que Deus usa a guerra para que a gente possa evoluir mais rápido, dar um impulso. Um monte de espírito desencarna, vai para um lugar, vai ser acolhido, há uma revolução intelectual dos costumes. Todas essas cataclismas, essas coisas violentas que acontecem, é para a nossa evolução. Eu acho que eu passei. Condutas, ciência de observação e cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, nossos atos, o Espiritismo observa essas coisas, como Kardec fez, criou essa ciência que observou os fenômenos e trouxe essa codificação. E aí, o que a gente tem de informação é que nós não somos o mundo verdadeiro, né? Nós somos o mundo transitório, olha que coisa maluca. O mundo material é transitório, toda hora ele se destrói. O mundo verdadeiro qual é? É o mundo espiritual. Então aqui é uma cópia do mundo espiritual. Então a gente sempre acha que o mundo espiritual é igual ao que a gente é aqui, né? Que é tudo igual. A gente nem tem ideia. Nós somos uma cópia imperfeita. Acho que todos nós, quando já dormimos, alguém já teve um sonho que está numa cidade, está trabalhando, está passeando, está fazendo isso, fazendo aquilo. É o mundo, é a matéria criada pelo pensamento, né?
vários espíritos se aglutinam no mesmo ambiente, então a população de São Paulo criam formas de pensamento e os espíritos de lá, do plano espiritual, pegam tudo isso que está circulando na psicosfera e cria-se também um mundo espiritual. Mas nós somos a cópia de lá, imperfeita. É difícil compreender tudo isso. O espiritismo é complexo, né? Caminhos da felicidade. Conhecimento pessoal das escolhas das provas. Então, para a gente ser feliz, primeira coisa é que, no meu entendimento, claro, pessoal, a gente ter consciência do que a gente está fazendo aqui. Né? Por que a gente existe? A gente existe por um motivo. Então, ter o sentido da vida. Né? Então, tentar ser uma melhor pessoa. É difícil? A gente é perfeito? Não. A gente tem um trabalho, às vezes, que nos leva a fazer coisas que a gente nem gostaria de fazer? Sim, é o trabalho, a profissão. Né? Mas temos que fazer isso sabendo que a gente é honesto conosco mesmo e com quem nos deu aquela atribuição. Né? É complexo. E, principalmente, estar com consciência tranquila perante Deus. Né? Porque Deus lê tudo, sabe tudo que a gente faz. A gente não esconde nada de Deus. Então, todos os nossos pensamentos, ele tem acesso imediato. Através de quem? Dos seus delegados, porque ele também, né? Por isso que tem os espíritos, toda a hierarquia que cuida de nós. Superação dos empecilhos existenciais com fé raciocinada em Deus. Então, como é que a gente supera nossas dificuldades? É tendo essa consciência das leis divinas. Eu estou sendo desonesto com alguém, eu estou agindo com pura maldade, eu quero fazer o mal para aquela pessoa, eu estou com inveja, eu estou querendo destruir, eu estou querendo fazer o mal feito. Se você consegue já pensar que não quer fazer essas coisas, já é um grande passo, né? E se não as fizer, é melhor. Então, aplicação do Evangelho que nos encaminha por Jesus em direção ao Senhor do Universo. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele trouxe o Evangelho. O Evangelho é um ponto para nós nos apoiarmos. Quando nós formos evoluindo mais, a gente vai pegar cada frase e vai ter um desdobramento gigante. Cada coisa que ele fez vai ter vários desdobramentos. Como já se sabe que a obra do Chico Xavier, dos 400 e poucos livros, já vai dar para a gente estudar bastante séculos para frente. Porque tem muita informação que a gente não entende. Ele falou, escreveu, né? E de repente a gente não entende direito ainda o que é aquilo tudo. Qual é o real sentido mais profundo daquilo tudo? Né? Então, essa centelha divina que Deus, que é a nossa chama pessoal, sendo a consciência a voz de Deus a nos chamar, para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do próximo, como único caminho para a felicidade. A gente faz o máximo que pode para ajudar o próximo. A gente pode fazer, né? Mas temos os nossos limites. Então aqui diz, é uma consciência dentro de nossas possibilidades. Ninguém vai fazer mais do que pode. Jesus falou, meu jugo não é pesado. Ninguém é obrigado a fazer além do que é possível, que combinou lá quando veio reencarnar. Falou, olha, eu vou ser assim, vou lá, vamos ver se eu conserto esse defeito. Um defeitinho já ajuda. Se conseguir com 2, então, é uma beleza. E a gente lê na literatura que os nossos próprios anjos da guarda, nossos mentores vão falar, não pega tudo de uma vez porque você não vai fazer, é capaz de não fazer nada. Faz uma bem feita, como a gente já sabe, faz uma tarefa bem feita por vez. Então a nossa vida é uma tarefa, não é uma coisa que a gente vem aqui e vai sair perfeito. Consciência que a gente vai ser infeliz se achar que quer ser perfeito. Se a gente achar, eu quero ser perfeito, vai sofrer a vida inteira, porque não vai, é uma coisa, não é que a gente está falando que é impossível, mas é bem difícil, né? O espírito tem que estar bem evoluído para conseguir superar todas as dificuldades da vida. Ser assim, né? Ficar em plenitude, paz, difícil. Em verdade devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Eu achei interessante essa
essa coisa que está na literatura. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas só possuímos o que damos. Então, é dando que você recebe, não no sentido material, mas no sentido moral, né? De a gente poder fazer pelo próximo, querer o bem do próximo, não querer prejudicar, mas o próximo às vezes não entende isso também, né? Que a gente está fazendo uma coisa necessária. Então, conhece a ti mesmo. Templo de Delfos, Grécia. Eu gosto dessa imagem porque é tão antiga que ninguém sabe quem construiu, né? E o Chico disse uma vez, tem um livro dele que eu li, que eu não lembro qual é, que nós, a cada 58 mil anos, nós temos uma civilização no planeta. E hoje estão conseguindo descobrir ruínas de coisas de quase 20 mil anos já. Então, quanto mais pesquisam, vão indo mais fundo, estão encontrando mais coisas, né? Então, felicidade é possível? Segundo os espíritos superiores que orientam Allan Kardec, podemos suavizar nossos males, seguindo as leis divinas, como eu já falei bastante, né? Indicações: evitar as quedas, os erros. Olha, a gente fala, a gente sempre usa, tem uma chama ali, o fogão está aceso, não coloca a mão. Presta atenção quando pegar a panela com água quente, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que tomar essas precauções para a gente evitar os erros, coisas que a gente tem que ficar atento. Sofrimentos materiais são as perdas e doenças que todo mundo está sujeito, de repente a gente fica doente, está bem, está tudo, fica doente. Ou alguém vai embora por algum motivo, aí a gente sofre. Tem os sofrimentos morais, a inveja, o ciúme, e essas vibrações negativas que os outros emitem contra nós também faz a gente sofrer. Que não é, tudo tem, né? Joga um raio negativo, que nem você mostrou o raio positivo, né? Mas também tem um raio negativo, né? Claro que se a gente tem uma aura protegida, iluminada, aquele raio vai dissipar. Mas nem todo mundo está preparado, uma grande maioria está desatento, né? Sai daqui do ambiente protegido, vai para o ambiente desprotegido. Controlar as chagas, que são as chagas morais, a gente tem que controlar essas coisas, o orgulho, o egoísmo, os vícios. Então, a felicidade material é a posse do necessário. E a felicidade moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A partir do momento que a gente tem fé no futuro, vai melhorar, eu vou desencarnar um dia, não tem jeito, vou desencarnar, é uma fatalidade, vou para onde? Tenho que ter fé que vai ser melhor do que está aqui, pelo que eu fiz no planeta, porque eu fiz agora, por mim mesmo, né? Primeiro por mim. Quem ama mais nós do que nós mesmos? Não podemos amar mais o próximo que a gente não se amar. Acho que isso é uma falácia, né? Olha, eu amo mais a minha esposa do que a mim mesmo, eu ando mais. Temos que nos amar em primeiro lugar, porque a gente é um indivíduo. Então, o nosso cristianismo é um espiritismo cristão, é a chave, o roteiro de estudo, prática da caridade, meditação, renovação interior. Esse é o cristianismo que Jesus quer trazer com o espiritismo, trazer com as suas verdades, aquelas verdades e que aquelas práticas do início do cristianismo sejam praticadas. É uma consolação. A nossa consolação é a evolução científica, que comprova que o mundo, que existem vários mundos. Daqui a pouco vai comprovar que o espírito é uma realidade. Daqui a pouco tudo isso vai ser comprovado. Então a gente vai começar a ter o quê? A consolação. Talvez sejam essas coisas que vão acontecer. E nós já está perto, né? Com a inteligência artificial ficou mais perto ainda. O aprimoramento moral pelas crises apocalípticas. Então todas as crises, Segunda Guerra Mundial foi uma evolução dos costumes. As guerras de Napoleão, quando os cristãos foram chacinados lá em Roma, quando os gregos invadiram o mundo antigo e levaram cultura, todos são coisas que parece que o mundo vai acabar e que melhora no final. Caminhos do Senhor é a conduta reta, são as leis divinas. Os caminhos é a direção justa se sobrepondo às crises. Então,
temos que agir sempre com justiça, com nossa consciência tranquila, para que a gente sobreponha as crises. Crentes na proteção de Deus, e as melhorias sociais, elas vão acontecendo conforme vão acontecendo as crises, de qualquer tipo de crise, né? As crises sociais, as crises de climáticas, levam a uma melhoria no futuro. As autoridades prestam atenção, mandam reconstruir, às vezes, coisas que são mal construídas, né? Tudo isso tem um porquê. O mundo antigo é o mundo da ignorância. E aí que nós vemos que o mundo antigo era ignorante, hoje a gente é menos ignorante, mas muito ignorante ainda. Então, é a morada em transformação, a nossa casa, o planeta Terra em transformação clara, né? Pro bem ou pro mal, a gente vê que está tudo se transformando. É físico, né? O conselho de Kardec: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Correto? A vitória real é combater o desânimo, a depressão, é as nossas vitórias pessoais. O planeta, entender que o planeta é uma escola, nós estamos nos regenerando aqui no planeta. Renascimento no mundo mais ditoso, como o nosso colega disse: se eu puder, posso renascer no mundo melhor, ditoso é uma coisa melhor, ou a gente vai, quando a gente vier de novo, para cá mesmo, vai estar melhor. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Né? Aplicação do Evangelho, que a gente tanto torce para que as pessoas comecem a praticar, né? Divulgar. E a pergunta 921 do Livro dos Espíritos é bem esclarecedora. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso você não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aos Espíritos respondem: o homem é quase sempre, o Espírito é verdade, o homem é quase sempre obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. O meu filho critica sempre que os termos que eu usava, os verbos, são forrará, se fartará, né? Hoje a gente tem que explicar os verbos, que mudou os verbos. Então, mudaram, né? Em remate, pergunta 922, do Livro dos Espíritos e sua resposta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, após o necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como eu já disse, conclusão, 2 minutos de atraso. O Pai é misericordioso, justo, soberanamente bom, e ampara a nós todos, seus filhos, para que possamos superar as provas da vida. Com bom ânimo, reparemos nossas condutas e nossas ações, e tenhamos, com esta visão renovada em nossas vidas, aí faltou uma pontuação correta, galgaremos a felicidade, ainda neste mundo, o tanto quanto possível. O texto está imperfeito porque eu sou imperfeito. Gente, muito obrigado por me ouvirem. Até mais.